Muito bem, a Jovem Pan continua sua série de entrevistas com os principais pré-candidatos à presidência da República. E nessa quarta, o Jornal da Manhã recebeu o representante do PSOL na disputa, o líder do MTST, Guilherme Boulos. A entrevista começou com o tema habitação. Ele negou que seu movimento tenha culpa na tragédia que ocorreu recentemente no Largo do Paissandu. Disse que o responsável é o poder público, que deveria dar melhores condições de vida aos cidadãos pobres. Foi então questionado sobre como o MTST, movimento liderado por ele, se sustenta. Vamos ver o que ele respondeu aí, Andrezão. Solta. Como é que o movimento do senhor, uma última questão agora, como é que o movimento do senhor se sustenta? Ele se sustenta através da colaboração das pessoas que concordam com ele. Eu aproveito até aqui para explicar e fazer a propaganda. Sim. Catarse.me colabore MTST. É assim que o MTST se sustenta, com a ação daquelas pessoas que concordam com o movimento. Se você quiser colaborar lá, fique à vontade. O senhor não cobra dos invasores nada, não? Não, jamais. Tá aí o Guilherme Boulos, e quando a conversa foi para a economia, o Boulos chamou o ajuste fiscal iniciado por Dilma e aprofundado por Temer de insano. Vamos ver mais um pouquinho, depois a gente comenta tudo, Andrezão. Essa política que começou já em 2015, né, no governo da Dilma, com Levi no Ministério da Fazenda, e que foi lamentavelmente aprofundada, né, após a usurpação do poder pelo Temer, esse ajuste fiscal, ele é insano, Denise, porque ele gera novos desajustes. Em nenhum país do mundo saiu da crise sem investimento público. Veja, você ajusta as contas. O que você faz? Você corta investimento público. O corte de investimentos públicos gera menos emprego, porque o Estado está investindo menos em obras, em várias questões, menos contratações. Mais desemprego gera menos renda e, por sua vez, gera menos arrecadação no ano seguinte. Tá aí o Guilherme Boulos falando de economia e falando para você, né, Denise? Deu aquela resposta para você e agora você tem a oportunidade aqui de comentar a resposta dele, Denise. Olha, ele falou exatamente o contrário do que eu estava perguntando, porque eu perguntei sobre ajuste fiscal e ele disse que o erro de Dilma foi quando ela trouxe Joaquim Levy para o Ministério, e Joaquim Levy tinha a tarefa de reorganizar a economia. Ele propôs mudanças na Previdência, uma austeridade maior em relação às finanças, tentando reorganizar as finanças públicas, o imenso déficit fiscal e, quem sabe, escapar também das pedaladas, não é? Foi uma chance que ela teve, que todo mundo chamou, inclusive, na época, de a enganação que houve em relação à campanha, estelionato eleitoral, porque ela fez inversamente o que tinha prometido e fez, e tentou fazer o que outros candidatos prometiam, que era ajuste das finanças, reestruturação da economia, reformas, inclusive, da Previdência. Ele tentou, ele lançou essa ideia, não é? Mas já não tinha mais espaço político para seguir adiante. Boulos criticou, ele defende aquela política primeira implementada por Dilma Rousseff, que é aquela participação do governo. Ele falou nos bancos públicos concedendo financiamento, e a gente sabe no que deu, não é, Felipe? Você desorganiza totalmente as finanças públicas. Você tem momentos em que há condição e necessidade de um estímulo por parte do setor público numa situação de crise. Nós tivemos isso na economia global, quando veio a crise de 2008 e 2009, mas cada país agindo de acordo com as próprias possibilidades. As economias mais fragilizadas, elas ficaram numa situação muito mais difícil. Foi o caso de Grécia, por exemplo, elas tiveram uma consequência muito mais negativa. Os Estados Unidos até hoje convivem com juros muito baixos, exatamente por esse estímulo que foi dado. Agora, cada um dentro da própria capacidade, sem provocar uma desorganização ainda maior. Eu acho que é isso que provoca a desorganização, e não você querer implementar um programa responsável de ajuste das contas. É isso aí, Denise. E José Maria Trindade já está na linha com a gente, diretamente de Brasília. Eu estou com saudade dele. Zé Maria Trindade, boa noite. Já pergunto para você, o que você achou dessa primeira resposta do Guilherme Boulos, de como o movimento se sustenta? Todos esses braços partidários do PT, que às vezes finge que faz alguma oposição, que tem uma divergência, são acusados de terem recebido muita mortadela nos governos petistas. Mas o Boulos saiu pela tangente ali e disse que o movimento é financiado por aqueles que acreditam nele. O que você achou, Zé? Salve, Felipe! Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Zé. Bom estar de volta. Olha, Denise e Felipe, isso é uma manifestação democrática, mas eu não acredito, acho que ninguém acredita, ninguém pode crer na possibilidade da eleição do Boulos, né? Não existe. Nem que a vaca tussa, porque a Dilma falou que a vaca
nem que a vaca tussa, que ela faria lá uma reforma, supressão de direitos dos trabalhadores, e depois fez. Nesse caso, nem que a vaca tussa, Boulos será eleito presidente do Brasil e não tem a menor da menor chance, não tem chance. Então, tudo que ele fala, a gente tem que desconfiar, tem que prestar muita atenção no sentido de desdenhar. Tá certo, mas faz parte do jogo democrático. É bom que ele esteja lá, é bom que ele fale ali para um público muito pequeno. Vou te falar uma história, essa conversa de financiamento do MST pelo MST, isso é ridículo, isso é insustentável, porque veja bem a situação do MST. Como que o MST, que está precisando de ajuda, vai financiar alguém, vai financiar uma campanha política? É dinheiro externo, é dinheiro de fora. Quando era no governo PT, eu sabia de onde vinha. Agora eu não tenho certeza, só se for guardado, né, Felipe? É isso aí, Zé Maria Trindade. E o Guilherme Boulos reconheceu a necessidade de se fazer uma reforma da Previdência, mas disse que faria diferente da que está aí, tirando direitos dos militares e do judiciário. Boulos sugeriu ainda uma reforma tributária que taxe os mais ricos como forma de financiar os programas sociais. Aliás, aproveito a presença da Denise para tratar desse assunto, porque tem voltado à pauta de vários candidatos essa ideia de taxar os mais ricos. Até o Álvaro Dias também tem essa ideia, que é compartilhada por vários petistas, como Lindbergh e Farias. É uma das bandeiras dele, é uma maneira de você posar de defensor dos pobres, você defender a taxação dos mais ricos. Mas isso aconteceu em diversos outros países e muita gente rica passou a investir em outros países para poder levar vantagens em razão da vontade de querer driblar justamente essa taxação. Isso funciona? Até que ponto, Denise? Eu acho que ele até colocou um outro ponto em relação a uma possível reforma tributária, que eu acho que até seria adequado no caso do Brasil, de você tornar a tributação mais progressiva. A gente tem uma tributação muito pesada sobre produtos básicos, produtos essenciais para a população. A gente está tendo essa discussão toda agora em relação aos combustíveis. A gente vê que tem uma forma tributária, quando você olha lá a conta de luz, você percebe isso. Agora, taxar grandes fortunas, você impor a alíquota muito pesada para os mais ricos, exclusivamente você leva eles a investir em outros países que oferecem vantagens. E nós sabemos que tem muitos países. Então, podem transferir investimentos. Tem casos famosos no exterior da Europa, que tem uma taxação muito pesada em alguns países, e as pessoas simplesmente, às vezes, até mudam de país para não sofrer, porque a taxação abocanha uma fatia muito grande do ganho. Então, eles têm como manobrar. É exatamente a faixa da população que tem condições, mecanismos de investir no exterior, de escapar dessa tributação. Agora, eu acho que o Brasil tem uma tributação injusta, sim, nessa questão. E então, quando você tem muito imposto indireto, e a gente tem penduricalho para tudo que é produto e serviço, aí a pessoa que ganha menos e consome aquele produto, ela proporcionalmente tem uma carga tributária maior. Então, é isso. Agora, taxar os mais ricos exclusivamente, isso pode dar grandes problemas no país. Aí, quando os ricos transferem seus negócios para outros países, também levam embora empregos, né, Denise? Exatamente. Se você for com muita fome também nas empresas, não é? A gente sabe que há uma guerra fiscal, entre aspas. A Argentina levou, em determinado momento, unidades de produção aqui do Brasil para lá. Então, você tem investimentos de outros países. Quando você pega uma multinacional, por exemplo, uma das escolhas são os países que oferecem melhores condições de negócio, uma carga tributária menor, encargos trabalhistas menores. Então, tudo isso afeta a condição de investimento em um ou em outro país. Então, é preciso pensar muito. Não é aquela questão do Robin Hood, não, que você vai tirar dos ricos para dar para os pobres, que pode dar muito errado. Essa farsa, né? O rico, quando investe no próprio país, ele gera empregos para os pobres e eles ficam criando essa oposição entre ricos e pobres e, na verdade, os pobres acabam prejudicados. O problema são os ricos criminosos. Exatamente. Os ricos aliados aos esquemas de corrupção que a gente viu serem desbaratados na Operação Lava Jato. O governo do PT se aliou a muitos empresários ricos em esquemas de corrupção e fica posando de defensor de pobre. Então, vamos separar as coisas. E na área internacional, Guilherme Boulos defendeu a Venezuela e disse que o país não vive uma ditadura. Isso, para mim, não é defender a Venezuela, porque para defender um país você precisa constatar a realidade. Mas vamos ver aí o que o Boulos disse, Andrezão, solta. O Brasil já sabe quantos que tiveram de ir para a Colômbia, 10 vezes mais do que vieram para o Brasil, quantos não fugiram para outros lugares, para a América Central. Uma crise humanitária. É uma crise humanitária, produto de uma ditadura. A Venezuela ou não é uma ditadura? Crise econômica? Não é uma ditadura. Então, teve o seu governo eleito. Teve o seu governo eleito. Então não é ditadura. Cuba
Cuba, só um minuto, agora deixa eu só perguntar. Cuba é ditadura ou não? Não, não é uma ditadura. Cuba não é ditadura, Venezuela é ditadura. E o Brasil... Aliás, teve eleições recentemente em Cuba, então que elegeu um novo presidente. Então Cuba é uma democracia, Venezuela é uma democracia, e o Brasil, com todos os defeitos que nós temos, você faz essas críticas violentas ao poder, que o Brasil seja uma ditadura. Judiciário. O Brasil é uma ditadura? Não, não é. Mas o governo não é golpista ou não? O governo é legítimo. E o governo Maduro é legítimo? Não, o governo Maduro foi eleito pelo povo, o Temer não. Tá. Essa é uma diferença. Temer foi eleito junto com a Dilma. Como não? Ninguém vota em vice ou mas o que é isso? Tanto que o Itamar foi ilegítimo. Vamos falar a verdade. Quer dizer, Guilherme Boulos negando que existe uma ditadura em Cuba, negando que existe uma ditadura na Venezuela e falando cinicamente em eleições naqueles países onde não existe oposição, principalmente nessa última na Venezuela e em todas as que ocorreram em Cuba. Não tem partido de oposição. Lá em Cuba é só o Partido Comunista Cubano. E agora na Venezuela eles tiveram simplesmente um opositor que é a oposição consentida, o Henrique Falcón, que é um ex-chavista, que foi lá participar só para perder do Nicolás Maduro numa eleição, obviamente, fraudada em todos os sentidos. Então a oposição de verdade, a MUD venezuelana, não participou e o Boulos fica falando como se fosse um regime democrático legítimo, porque ele sempre esteve do lado do PT, que sempre apoiou a ditadura, sim, de Hugo Chávez e de Nicolás Maduro, que foi erguida com dinheiro de propina da Odebrecht, Denise. Eu acho que o posicionamento dele foi muito mais de alinhamento ideológico, para não contradizer o que já foi dito anteriormente, do que de uma postura que ele pensa, porque ele demonstrou, inclusive, aí um reconhecimento em relação à situação gravíssima que a população da Venezuela está, as pessoas vindo para o Brasil não só pela falta de alimentos, pela falta de remédios, de emprego, mas também por medo de perseguição política, sim, porque isso existe, tem as milícias, ele até argumentou com a gente em determinado momento que também há milícias de oposição, mas não tem qualquer comparação com relação a isso. Não se trata de milícias, as milícias são ligadas ao governo, a oposição faz manifestações, sim, contra o governo. Não é? Você tem uma situação de quase guerrilha que só não é mais porque ainda tem a participação do Exército apoiando boa parte do governo Maduro. Aliás, não dá para entender o porquê desse apoio numa condição econômica cada dia pior. Ele até ressaltou que a Venezuela pode ter, o petróleo foi muito importante no passado. Agora a Venezuela passou por um desmonte tão pesado que hoje ela não consegue nem aproveitar essa alta do petróleo que nós estamos vendo, que é um dos grandes produtores do mundo, que poderia agora estar tirando um pouco a corda do pescoço, mas eles desmontaram todo o parque industrial deles, houve uma desativação, falta de investimentos, e agora eles não conseguem acompanhar. Inclusive vai vir retaliação dos Estados Unidos, proibindo a comercialização de produtos lá, né, importados da Venezuela, e isso pode prejudicar as vendas que eles têm em empresas instaladas lá, né? Zé Maria Trindade, o que você achou do Boulos chamar de democracia? O Lula dizia que era democracia até demais na Venezuela, e o Boulos está aí chamando a Venezuela de democracia, Cuba de democracia, e o atual governo de Michel Temer, que chegou ao poder depois do impeachment legal de Dilma Rousseff, de governo golpista. É uma inversão completa, hein, Zé? Governo golpista e democrata. Felipe, é aquela história, né? Um discurso para 0,5%. 0,5% acredita no que ele diz e eu acho que isso faz parte do jogo democrático. É um discurso muito fácil, eu não comentei na resposta anterior, quando ele fala, Denise, em taxar os ricos, taxar as grandes fortunas. Isso não dá certo, isso não deu certo em nenhum país, mesmo nos Estados Unidos, onde as grandes fortunas são pesadamente taxadas, principalmente quando a transferência de uma geração para outra, né, é 25%. Ou seja, teoricamente, em 4 gerações, quem não produzir, herdando, acaba, né, com uma taxação de 25%. Então, isso é um discurso fácil. Essa história de taxação, ela tem um limite, e isso é científico. É a famosa curva de Laffer, que significa o seguinte, é uma curva onde se atinge um ponto na cobrança de impostos que aí vale a pena sonegar e não arrecada mais. Não só vale a pena, mas porque desestimula a economia, então você vai aumentando impostos até atingir esse ponto. E aí, a partir desse ponto, a arrecadação cai. Você pode aumentar impostos, mas a arrecadação cai porque a economia é desestimulada e também porque aí já é beneficiado quem sonega impostos. Sobre, Felipe, essa história de democracia, é evidente que Cuba não é uma democracia e que a Venezuela não é uma democracia. A eleição é apenas um dos pontos da democracia. Veja bem, é preciso ter eleições, mas é apenas um. A imprensa livre é outro. Veja bem, se tiver imprensa livre e se tiver eleição,
Mesmo assim, pode acontecer de um regime com os dois não ser uma democracia. Então, Cuba não é democracia porque não tem imprensa livre e não tem vários outros pontos. A eleição ela é controlada. Da mesma forma, a Venezuela. E como você falou mesmo, Denise, eu ainda não sei porque a Venezuela ainda não está sob uma guerra civil, né? Os militares estão sendo apoiados por Maduro. Ali é uma divisão de poder, por isso que eles ainda apoiam. Mas definitivamente o Boulos não está classificando com exatidão o que é democracia e o que é ditadura, é uma ditadura. Para quem comanda invasões de propriedade também não dá para esperar uma conexão fiel aos fatos. E questionado sobre a corrupção nos governos do PT, no caso do Petrolão, Boulos citou casos do governo FHC, como a suposta compra de votos para aprovar a reeleição. Ao falar especificamente sobre o processo de Lula, o líder do MTST afirmou que o petista foi condenado sem provas. Vamos assistir a mais essa balela do Boulos. Solta aí, Andrezão. E aí você diz que o Lula foi condenado sem provas, mas é inacreditável, você está delirando, me desculpe dizer isso. Qual é a prova, Vila? Toda uma ampla documentação, volumes e mais volumes. Você está falando volumes, papéis, qual é a prova concreta? A prova concreta, por exemplo, que o seu movimento invadiu o triplex, né? O triplex que não está em nome do Lula e que, aliás, não foi o Lula para despejar lá. O MTST foi ocupar, quem que despejou? Sim, porque ele usa terceiros, e tal. Estou perguntando se você acha que essas relações do Lula com a OAS e a Odebrecht foram Veja ilícitas. só, não, o que eu acho é o seguinte, no sistema político brasileiro, lamentavelmente, há uma promiscuidade entre o público e o privado, não é? O grande poder econômico se apropriou do público, seja por corrupção, seja por privilégios. E é por isso que nós precisamos de uma reforma política profunda. E você acha que isso não financiou o projeto de poder do PT? Veja, isso, vocês falam projeto de poder do PT. Quem financiou a campanha do Fernando Henrique? Quem financiou a compra de votos para a reeleição em 98? Foi a imprensa noticiou tudo isso. Pois é, não, mas não estou dizendo que a imprensa não noticiou. Eu estou dizendo que quem financiou? Essa é a questão. Mas o fato do Fernando Henrique ter sido corrupto, eventualmente, aplaca a sua... você acha que então tudo bem, tudo certo, o PT fazer o mesmo? Eu não estou te dizendo aqui que o Fernando Henrique é ladrão e corrupto. Eu estou dizendo que o sistema político brasileiro, no qual o Fernando Henrique governou e o Lula governou, é um sistema que está marcado... Não, não estou dizendo que os governos são a mesma coisa. Vamos lá. Estou dizendo que é um sistema que está marcado por uma estrutura de apropriação do público pelo privado. E por isso, combater a corrupção, se a gente quer ser consequente de verdade, não só fazer panfletarismo, combater a corrupção, a gente faz com uma reforma política profunda, que tirem as raposas do galinheiro. Tá aí, Guilherme Boulos, usando aquele velho método de colocar a culpa no sistema para não responsabilizar os aliados dele pelos crimes que cometeram. Não é isso, José Maria Trindade? Assim como ele colocou a culpa no poder público, que é esse ente meio abstrato, no caso do desabamento aqui do prédio. Então, quando envolve os aliados dele, ele foge. Ele fala assim, mas o outro governo também fez e tal, e ele não responde diretamente sobre os casos de corrupção petistas, os velhos aliados dele, né, Zé? É ridículo. A história é a seguinte, se o outro faz, eu posso fazer. Mas não pode. Tudo crime. Ninguém aqui nunca falou que um é criminoso e o outro não é. Se o sistema faz isso, o sistema todo é criminoso e deve ir para a cadeia em cela especial ou não. Essa história de você acabar dizendo que o todo é doente, que você que participa do todo não é doente, isso é uma história. Nós estamos numa fase agora de passar a limpo. E olha, Felipe, ele comprovou que há provas, porque quando ele diz que houve ali uma confusão entre o orçamento público e o privado, significa que alguém pegou o orçamento público, colocou no bolso e gastou como se fosse privado. Então, há prova, sim. Há uma prova de um relacionamento muito promíscuo com empresas e há dúvidas se as empresas que acabaram indo atrás dos corruptos ou se os corruptos foram atrás das empresas. Mas que existem as empresas que vivem sugando e roubando e que vão buscar corruptos na administração pública, isso é cabal. Agora, a situação do PT... é muito mais grave, porque o discurso do PT era de acabar com isso, o discurso do PT era de honestidade. Então, se uma pessoa tem um discurso assim e cai na mesma, para ele é muito mais grave. Como é mais grave a corrupção de um presidente da República que foi eleito exatamente para gerir o país e com voto popular, né? É muito grave, sim, e tem provas, sim.
portanto, ele já passou por vários juízes. Felipe vem dando aí o resultado de, eu acho que de 9-0, né, Felipe, já? É isso aí, 9-0 contra o Lula até a terceira instância, né? Depois veio aquele julgamento do habeas corpus no STF e aí ficou 15-5, né? Porque foi 6-5 contra o Lula e ele acabou sendo preso. Então, Denise Campos de Toledo, o Guilherme Boulos visivelmente tenta eximir de culpas os aliados dele, os petistas, e aí ele coloca a culpa no FHC também sobre aquilo que aconteceu e depois ele acaba eximindo todo mundo, né? Coloca todo mundo no mesmo balaio e culpa o sistema. Mas espera aí, as pessoas cometem crime e a culpa é do sistema, então o que acontece? O sistema torna irresistível, inevitável cometer crime, e aí não tem uma imoralidade das pessoas que estão incorrendo nisso, cedendo a esse sistema, e ele é aliado dessas pessoas, quer dizer, é um discurso que não para em pé. Exatamente, porque uma coisa não justifica a outra de modo algum. O fato de já ver um esquema pronto, de que a coisa começou antes, mas usufruíram em muito desse esquema, do tal esquema. Então é preciso fazer uma política diferente que quebre esse esquema, que não ceda a esse esquema, que instale alguma coisa diferente, né? Ele, em alguns momentos, tentou se desvincular um pouquinho do Partido dos Trabalhadores, disse que ele não fala e não trabalha para agradar um ou outro, não é que ele tem o próprio eleitor dele, que é esse que ele quer satisfazer, quer atrair com a campanha dele, tentando se desvincular um pouco do PT, mas ele está mais do que ligado naquele dia da resistência do ex-presidente Lula. O Lula, inclusive, o tratou melhor, e também Manuela, citando Fernando Haddad, não estava do lado dele abraçado, né? Era Boulos quem estava lá. É isso aí. E eles têm essa mania de perguntar qual é a prova. Eles querem que a gente resuma a sentença condenatória de centenas de páginas. Não deixa muita prova, a não ser que seja mal feita. A Cunha deixou rastro, né? Cabral deixou rastro demais, né? Agora, outros, é muito difícil você vincular determinadas provas, porque a corrupção é exatamente isso, é você fazer as coisas por baixo do pano, é fazer escondido. Exatamente, e é por isso que é preciso ser minucioso na análise da prova, quer dizer, ler todo o processo, e é isso que os petistas não fazem. Eu até duvido que o Guilherme Boulos tenha lido todo esse processo, que tem lá e-mails, tem as confissões, tem os documentos, a compra da cozinha no mesmo lugar, tem um monte de provas, tem uma tonelada de provas no caso do triplex, mostrando que o Lula recebeu o triplex e uma reforma também no triplex em troca dos contratos públicos na Petrobras.